Temos então estas eleições na Madeira e os resultados para já ainda provisórios, com o Ricardo Jorge Pinto. Ricardo, muito boa noite. A questão agora é mesmo saber se o PSD vence estas eleições com maioria ou não. Essa é a grande incógnita, porque são cenários completamente distintos. O cenário de não haver uma maioria absoluta, o que obrigará o PSD a procurar um parceiro, e aqui é preciso recordar que depois da última alteração à lei eleitoral, chegar a uma maioria absoluta é particularmente difícil, é preciso cerca de 48%, 49% pelo menos para ter essa maioria absoluta, enquanto que nas eleições legislativas gerais com 44% chega a esse resultado, e houve também uma enorme pulverização, há 11 forças políticas a concorrer, mas não havendo essa maioria absoluta, coloca-se um problema acrescido ao PSD. Em princípio poderá ser o CDS a ficar em segundo lugar, o que dá uma vantagem de posicionamento em relação aos centristas, mas a verdade é que não parece que seja o parceiro que Miguel Albuquerque escolheria para fazer o governo, preferiria certamente o movimento Juntos pelo Povo, que já lhe disse que não, e portanto fica aqui um problema para o PSD. Se houver essa maioria absoluta, então aí temos ouro sobre azul para o PSD Madeira e em particular também para Pedro Passos Coelho, que vê reforçada não só a posição do PSD na Ilha da Madeira, mas livre dessa dor de cabeça de procurar uma coligação, tendo em conta que se vão inevitavelmente fazer leituras políticas deste resultado para as legislativas que vão acontecer no final do ano. Os números ainda são provisórios, ainda falta saber qual é o resultado nas maiores freguesias da Madeira. Ainda assim, se Miguel Albuquerque não conseguir a maioria absoluta, é uma derrota para esta nova liderança do PSD Madeira? Não, de todo. Esperava-se que o PSD ganhasse, não havia nenhuma certeza relativamente à maioria absoluta. O fim deste ciclo de Alberto João Jardim implicaria necessariamente um risco muito grande para os social-democratas. Junte-se a tudo isto o ingrediente das medidas de austeridade do governo de Pedro Passos Coelho, para se perceber que o PSD tinha aqui uma dificuldade substancial. O simples facto de ganhar estas eleições e de ganhar com uma margem muito confortável é já sempre uma vitória para Miguel Albuquerque. A possibilidade, mesmo que não atinja, de conseguir estar à beira da maioria absoluta, faz com que ele tenha também as mãos um pouco mais livres para essa tal coligação. Eu penso que ninguém lhe o acusará de não ter chegado a essa maioria absoluta e muito menos de lhe imputar uma derrota por causa desse resultado. Olhamos também o resultado do CDS. Ficas surpreendido com o facto do CDS ultrapassar esta coligação onde está o Partido Socialista e chegar à segunda força política no arquipélago? Isto é uma derrota para o Partido Socialista, se ele eventualmente não for a segunda força mais votada. Em primeiro lugar, porque havia aqui uma aposta forte do Partido Socialista na Madeira, tendo em conta que o clima geral de que eu há pouco falava, neste momento é mais favorável aos socialistas, liderados em Lisboa por António Costa. Mas a verdade é que o Partido Socialista se enredou ali numa coligação um pouco antinatura com outras forças políticas que até ideologicamente não parecem muito próximas daquilo que é o perfil ideológico do PS e, portanto, há aqui também alguma inabilidade política por parte do PS. Se eventualmente ficar em terceiro lugar, isso poderá ter consequências políticas imediatas, desde logo ao nível da liderança do PSD Madeira. Vítor Freitas foi alguém que apoiou António José Seguro e muito certamente António Costa não quererá dar luz verde para a continuidade desse líder socialista, o que significa que, para além do fim do ciclo político da liderança do PSD, haverá também um fim de um ciclo, este mais curto do Partido Socialista, e eventualmente o posicionamento de uma ou outra forma desse PS como oposição. Às vezes alguma consequência para o PS a nível nacional? Pode haver grupos que, não estando completamente contentes com aquilo que é a liderança de António Costa, verão neste mau resultado do Partido Socialista mais uma peça nessa estratégia errada de António Costa. E, portanto, se ele neste momento já não está numa situação completamente confortável, olhando para as sondagens que não lhe dão, nem de perto nem de longe, uma maioria absoluta, esta derrota na Madeira pode fazer com que esses setores críticos do PS possam começar com mais vigor a pedir contas ao líder socialista. Olhando para os números da abstenção, para já 51% de abstenção, um número altíssimo, bate um novo recorde. Isto tudo demonstra o quê? A falta de interesse nas eleições, o facto de a saída de Jardim poder ter levado menos gente às urnas. Que leitura é que fazes destes números da abstenção? Em primeiro lugar, é preciso descontar aqui 40 mil eleitores que são fantasma, não existem. Portanto, os números da abstenção real serão sempre menores do que esse que tu agora estavas a indicar. Mas a verdade é que serão sempre elevados. Mas são sempre elevados e isso é natural. Em primeiro lugar, há aqui um descontentamento geral das pessoas relativamente à política e a percepção de que a vitória do PSD aqui estaria praticamente garantida e, portanto, não houve sequer uma grande mobilização. Depois, esta dispersão, que em princípio poderia ser mobilizadora do eleitorado, na verdade, olhando para
para aquilo que foi a campanha nos últimos 15 dias, percebeu-se que não foi assim tão mobilizadora quanto isso. Os partidos, em alguns casos, repetiram as mesmas promessas, noutros casos, embrulharam-se em algumas contradições e, sobretudo, não foram capazes de criar nos eleitores a sensação de que estava aqui alguma coisa verdadeiramente em jogo. E, portanto, houve aqui um deixar correr que, de alguma maneira, fez com que muitos madeirenses nem sequer se... No número oficial, para já, 51,4% de abstenção nas eleições na Madeira. E olhando para o fim desta era de Alberto João Jardim, como é que achas que Jardim se vai posicionar agora, politicamente? Pois, vamos ver. Há para já a incógnita de saber se ele vai ou não assumir o lugar no Parlamento Nacional. E aí poderá ter uma atitude mais proativa e também interventiva naquilo que é o futuro da Madeira. Claramente este não é o desfecho que Alberto João Jardim gostaria para o fim do seu ciclo político. Percebeu-se isso desde há 2, 3 anos, quando ele quase que ia perdendo as eleições para o PSD Madeira contra exatamente a Miguel Albuquerque, que foi um delfim seu e que depois se afastou, que Alberto João Jardim começou a perceber que as coisas não estavam a correr de feição para si. Neste momento o seu peso é muito mais diminuto, é verdade que ainda tem influência em alguns setores madeirenses, mas eu diria que mesmo que por sua vontade haja essa tentativa de querer interferir, dificilmente ele terá uma palavra muito ativa a dizer naquilo que será o futuro, que ainda por cima, como eu dizia há pouco, se for com uma maioria absoluta, dará a Miguel Albuquerque carta branca para fazer coisas muito diferentes daquelas que Alberto João Jardim está a fazer. Terá sempre um olhar atento sobre aquilo que vai acontecendo na Madeira, mas achas que Alberto João Jardim já pensa em algo mais importante na sua carreira política? Por exemplo, uma candidatura presidencial poderá ser um dos objetivos ou não é para já? Não é para já. Dificilmente ele teria o apoio do seu partido natural, o PSD. Não está dentro do perfil que Pedro Passos Coelho desenhou para essa candidatura presidencial. E depois, o facto de o PSD Madeira ter sobrevivido e bem sem ele será um sinal de que, na verdade, ele não era uma figura tão relevante quanto isso naquilo que representa o figurino político nacional. Ricardo, muito obrigado por este comentário.